Bem-vindo ao Universo Med, o seu podcast sobre saúde, inovação e conhecimento médico. Aqui você encontra informação de qualidade para aprender, refletir e transformar sua forma de enxergar a medicina. Prepare-se, porque o episódio de hoje já vai começar. Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no Universo Med. Hoje a gente vai mergulhar numa área, assim, pequena, mas, nossa, incrivelmente poderosa do nosso cérebro, o tronco encefálico. Exato. Pequena no tamanho, mas gigante na função, né? Com certeza. Nós recebemos várias fontes, artigos, relatos de caso e vamos usar tudo isso para entender o que acontece quando essa estrutura tão vital falha. Isso. Vamos investigar algumas síndromes clínicas bem específicas, tentar desvendar aquela rede complexa, a formação reticular. Ah, sim. E também abordar os critérios, né? Aqueles critérios bem rigorosos que definem a morte encefálica. Exatamente. A ideia é clarear a importância desse centro de comando que muitas vezes passa despercebido. Perfeito. E entender essas condições, como você disse, é fundamental, não só para quem estuda, mas na prática clínica do dia a dia, né? São diagnósticos neurológicos que realmente desafiam. Desafiam muito. E um conceito-chave que aparece logo de cara nas fontes, e acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa, é o das síndromes alternas. Síndromes alternas. O que seria isso? Elas funcionam quase como uma assinatura, sabe? Uma marca registrada de uma lesão ali no tronco encefálico. Elas têm um padrão muito característico. Que padrão seria esse? É assim. Geralmente você tem um problema, um déficit em um nervo craniano do mesmo lado da lesão, o que a gente chama de ipsilateral. Certo, mesmo lado. E, junto com isso, uma alteração motora ou sensitiva no corpo, braço, perna, só que do lado oposto à lesão, o lado contralateral. Ah, entendi. Então, um lado afetado na cabeça, digamos assim, e o outro lado no corpo, por isso alterna. Exatamente. Esse padrão cruzado é muito sugestivo de que o problema está no tronco encefálico. Ok, então vamos começar a desmembrar isso. As fontes trazem exemplos bem claros de como lesões em diferentes níveis do tronco, bulbo, ponte, mesencéfalo, se manifestam, né? Sim, cada nível tem suas particularidades. Podemos começar por baixo, então, pelo bulbo. Temos a síndrome de Wallenberg, que parece ser um exemplo clássico dessa ideia de síndrome alterna. Sem dúvida. A síndrome de Wallenberg, ou síndrome bulbar lateral, como o nome diz, afeta a parte lateral do bulbo. É uma das mais conhecidas. E o que causa ela, tipicamente? Frequentemente é um problema vascular. Um infarto, sabe? Um bloqueio de vaso sanguíneo. Geralmente na artéria vertebral ou num ramo dela bem importante. A PICA, artéria cerebelar póstero-inferior. PICA, ok. E é interessante que uma das fontes que a gente viu, um relato de caso, menciona uma causa até menos comum, mas chama atenção. Uma dissecção da artéria vertebral depois de uma sessão de quiropraxia cervical. Nossa! Quer dizer que um evento externo pode mesmo impactar ali. Pode sim. Mostra como essa área é delicada e como até manipulações podem, em casos raros, levar a problemas sérios. E o que torna essa síndrome tão particular nos sintomas? O que a pessoa sente? Olha, o mais fascinante é justamente aquele padrão cruzado que a gente falou. A pessoa pode ter, por exemplo, perda de sensibilidade à dor e temperatura na face, do mesmo lado da lesão. Na face, mesmo lado. Isso. Só que no corpo, braço e perna, essa mesma perda de sensibilidade ocorre no lado oposto. Que curioso! Por que essa diferença? É por causa da anatomia das vias nervosas. As vias que levam a sensibilidade da face e as que levam a do corpo, elas cruzam para o outro lado em níveis diferentes dentro do sistema nervoso. A lesão em Wallenberg pega essas vias em pontos específicos que causam essa dissociação. Entendi. E tem mais sintomas além dessa questão da sensibilidade? Ah, tem sim. Bastante coisa, na verdade. A lesão ali no bulbo laceral atinge núcleos de nervos cranianos importantes que moram ali, como o nono, o glossofaríngeo e o 10º, o vago. O vago. Importante para muitas funções, né? Muitas. Então, por causa disso, podem surgir sintomas como vertigem muito intensa, náuseas, vômitos.
Isso porque está perto dos núcleos vestibulares que cuidam do equilíbrio. Faz sentido. Vertigem, pode ter também rouquidão, que a gente chama de disfonia, dificuldade para engolir, a disfagia, e até dificuldade para articular as palavras, a disartria. Nossa, quanta coisa! E não para por aí. Pode dar também incoordenação motora, uma ataxia, porque as vias que vão para o cerebelo podem ser afetadas e às vezes até a síndrome de Horner. Horner, o que é isso? É uma combinação de 3 sinais. A pupila do olho fica contraída, miose, a pálpebra superior cai um pouquinho, ptose, e a pessoa pode ter diminuição do suor naquela metade da face, anidrose. Isso acontece se as fibras do sistema nervoso simpático, que também passam por ali, forem atingidas. Uau! Realmente um conjunto de sinais bem específico que aponta direito para aquela região lateral do bulbo. Exatamente. É um quebra-cabeça diagnóstico fascinante. É impressionante como uma lesão relativamente pequena pode causar tudo isso. Bom, subindo um pouco no tronco, a gente chega na ponte, né? Isso, chegamos na ponte. E as fontes descrevem uma condição ali que parece particularmente dramática. A síndrome de Locked-in, a síndrome do encarceramento. Sim, essa é uma das condições neurológicas mais impactantes que a gente conhece. É realmente devastadora. Como ela se manifesta? O que acontece com a pessoa? A pessoa desenvolve uma paralisia completa dos 4 membros, uma tetraplegia, e também dos músculos da fala e da deglutição. Ela fica incapaz de falar, o que a gente chama de anartia. Paralisia total e sem conseguir falar. Exato. Mas, e aqui está o ponto crucial e quase paradoxal. A consciência, a capacidade de ouvir, de entender a linguagem, tudo isso permanece totalmente preservado. Como assim? A pessoa está consciente, mas não consegue se mexer nem falar? Exatamente. A mente está intacta, alerta, completamente funcional, mas aprisionada num corpo que não responde. É por isso o nome encarceramento. Meu Deus, isso é muito angustiante só de imaginar. Como ela se comunica, então? Muitas vezes, a única forma de comunicação que resta é através de movimentos verticais dos olhos, para cima e para baixo, ou pelo piscar dos olhos. Código de sim e não, soletrar letras, é extremamente limitado. Que situação terrível. E o que geralmente causa essa síndrome? A causa mais comum é uma lesão bem significativa na parte da frente da ponte, a porção ventral. Frequentemente é um AVC, um derrame, que interrompe o fluxo de sangue naquela região, na circulação posterior do cérebro. E imagino que seja difícil diferenciar isso de um coma, né? Porque a pessoa está imóvel. É um desafio diagnóstico fundamental. Essa é a grande questão. No coma, a pessoa perdeu a consciência. Na síndrome de Locked-in, a consciência está lá, preservada. É vital fazer essa diferenciação. Por quê? Qual a implicação? Muda tudo, o prognóstico, a abordagem terapêutica, a forma de lidar com a pessoa e a família. Reconhecer precocemente permite buscar estratégias de comunicação alternativa, oferecer o suporte adequado e, o mais importante, reconhecer que existe uma pessoa consciente ali, por trás daquela imobilidade. Faz toda a diferença, sem dúvida. Bom, e continuando nossa subida pelo tronco encefálico, depois da ponte chegamos no mesencéfalo, certo? Isso, o último andar do tronco, lá em cima. E ali também tem uma síndrome alterna clássica, né? A síndrome de Weber. Como essa se apresenta? A síndrome de Weber também tem, digamos, a sua assinatura bem definida. O que acontece é uma paralisia do nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervos cranianos, o terceiro par. O que mexe o olho. Exato. Responsável por boa parte dos movimentos do olho e pela abertura da pálpebra. Essa paralisia acontece do mesmo lado da lesão no mesencéfalo. Mesmo lado. Ok. E quais os sinais dessa paralisia? A pessoa fica com a pálpebra caída, que é a ptose, que a gente já falou. O olho geralmente fica desviado para fora e um pouco para baixo, porque os outros músculos que não são controlados pelo terceiro par predominam. E frequentemente tem visão dupla, a diplopia. Certo, paralisia do terceiro par ipsilateral. E o alterna da síndrome, o que acontece do outro lado? Combinado a isso, a pessoa apresenta fraqueza, que a gente chama de hemiparesia, ou até uma paralisia completa, hemiplegia, dos membros braço e perna do lado oposto do corpo.
Ah, aí está o padrão cruzado de novo, olho de um lado, o corpo do outro. E por que isso acontece especificamente no mesencéfalo dessa forma? A anatomia explica? Explica, e é uma explicação bem elegante, na verdade. A lesão no mesencéfalo para causar a síndrome de Weber, ela atinge duas estruturas importantes que estão muito próximas ali. Quais seriam? Primeiro, as fibras do próprio nervo oculomotor, o terceiro par, que estão justamente saindo do tronco encefálico naquele ponto para inervar os músculos do olho. Ok, as fibras do nervo. E a outra? A outra estrutura é o trato córtico-espinal, também conhecido como trato piramidal. É aquele grande conjunto de fibras que traz os comandos motores voluntários lá do córtex cerebral, descendo para a medula espinhal para controlar os movimentos do corpo. Certo. O caminho do movimento voluntário. Isso. E o detalhe-chave é o seguinte: a lesão pega esse trato piramidal antes dele cruzar para o lado oposto do corpo. Esse cruzamento, chamado decussação das pirâmides, só vai acontecer mais embaixo, lá no bulbo. Ah, entendi. Então a lesão pega o nervo do olho do mesmo lado. Exato, porque o nervo já está indo para aquele lado. Então a paralisia do olho é ipsilateral. E pega a via motora do corpo antes dela cruzar. Exatamente. Por isso, a paralisia do corpo, causada pela lesão dessa via antes do cruzamento, vai se manifestar do lado oposto, contralateral. Perfeito. É uma demonstração muito clara de como a localização precisa da lesão determina exatamente o quadro clínico que a gente vê. Precisamente. A neuroanatomia funcional em ação. Fica muito claro como lesões em pontos específicos do tronco encefálico causam essas síndromes bem definidas, né? O Allenberg no bulbo, Lockedin na ponte, o Weber no mesencéfalo. Mas as fontes também falam bastante de uma estrutura mais difusa, digamos assim. Uma rede que percorre todo o tronco encefálico, a formação reticular. Ah, sim. A formação reticular. Essa é fundamental. O que ela é exatamente? Não é um núcleo só, né? Não, de forma alguma. Imagina uma rede neural bem complexa, uma mistura de substância cinzenta, que são os corpos dos neurônios, e substância branca, que são as fibras nervosas. Ela fica bem no centro do tronco encefálico, se estendendo desde lá de baixo, do bulbo, passando pela ponte até o mesencéfalo. Uma rede no miolo do tronco. Isso. E não é uma coisa única, homogênea. É um conjunto de múltiplos núcleos, grupinhos de neurônios, todos interconectados, mas com funções distintas. Dá para agrupar esses núcleos de alguma forma? Dá sim, funcionalmente. A gente pode pensar assim: tem os núcleos da RAF, que ficam mais na linha média, e são muito importantes na produção de serotonina, regulando humor, sono. Serotonina, ok. Tem os núcleos que chamamos de mediais, ou do grupo medial. Esses estão envolvidos em funções vitais, como o controle do coração, da respiração e também, crucialmente, na manutenção da consciência. Consciência. Interessante. E tem mais algum grupo? Sim, tem os núcleos laterais. Esses participam mais da integração de informações sensoriais e motoras. Ajudam a regular o tônus muscular e também a nossa atenção. Uma rede bem multifuncional, então. E dentro dela tá o famoso SARA, né? O Sistema Ativador Reticular Ascendente. As fontes destacam muito o papel dele. Exatamente. O SARA, ou RAS em inglês, é uma parte absolutamente crucial da formação reticular. São neurônios dessa rede cujas projeções sobem, por isso, ascendente. Sobem para onde? Elas sobem em direção ao córtex cerebral, muitas vezes fazendo uma parada estratégica no tálamo, e essas projeções são essenciais para nos manter acordados, em estado de vigília, alertas e com a atenção direcionada. Ele que liga o cérebro, digamos assim. É uma ótima forma de pensar. Ele ativa o córtex, funciona também como um tipo de filtro ou um portão de entrada para as informações que chegam ao cérebro. Um filtro? Como assim? Pensa o seguinte: a gente está recebendo estímulos o tempo todo, né? A sensação da roupa no corpo, o barulho do ambiente, a luz. Se tudo isso chegasse à nossa consciência o tempo todo, seria uma sobrecarga sensorial imensa. Verdade. A gente ia ficar maluco. Pois é. O SARA ajuda a filtrar isso. Estímulos constantes, que não são novos ou ameaçadores, como a pressão da cadeira onde você está sentado agora, são geralmente barrados ou atenuados pelo SARA. Eles não ficam invadindo nossa consciência o tempo todo.
Entendi. Ele nos poupa de informações irrelevantes para a gente poder focar. Mas e os estímulos importantes? Ah, esse sim. Estímulos que são novos, ou súbitos, ou muito intensos, ou que têm um significado especial para a gente. Tipo um barulho alto e inesperado. Alguém chamando o nosso nome, ou uma informação que o professor está enfatizando na aula. Esses passam pelo filtro. Exato. Esses conseguem furar o bloqueio do SARA. E aí o SARA faz o quê? Ele manda um sinal geral para o córtex cerebral, como se dissesse: ei, presta atenção nisso aqui. Ele acorda o córtex e direciona a nossa atenção para aquele estímulo específico. Que mecanismo inteligente. E o que acontece se o SARA for danificado? Bom, aí temos problemas sérios de consciência. Danos extensos à formação reticular e ao SARA podem levar desde uma sonolência excessiva, dificuldade de se manter acordado, até o estado de coma profundo. Porque o córtex cerebral deixa de receber aquela ativação essencial para se manter funcionando em modo consciente. Faz todo sentido. E é curioso que ele não processa todos os sentidos da mesma forma, né? Li algo sobre o olfato. É verdade. Uma das fontes menciona isso. O SARA responde muito bem a estímulos visuais, como uma luz forte, e auditivos, como um barulho alto. Mas ele não responde tão bem a estímulos olfativos, a cheiros. E qual a implicação disso? É por isso que, por exemplo, o cheiro de fumaça de um incêndio pode não ser suficiente para acordar alguém que está dormindo profundamente. A pessoa pode não perceber o perigo só pelo cheiro. Por isso, a importância de alarmes de incêndio que sejam sonoros ou luminosos. Eles ativam o SARA de forma mais eficaz. Nossa, que interessante. Nunca tinha pensado nisso. E vale lembrar que a formação reticular não é só sobre alerta e consciência, né? Ela tem conexões descendentes também, que descem para a medula. Pra quê? Essas ajudam a regular coisas como o tônus muscular, movimentos mais grosseiros, reflexos e também funções autonômicas vitais que já mencionamos, como a frequência cardíaca e o ritmo respiratório. Ou seja, é uma rede central envolvida em múltiplas funções essenciais para nossa sobrevivência e interação com o mundo. Realmente uma estrutura-chave. E essa conversa toda sobre a formação reticular, seu papel na consciência, nos leva quase que naturalmente para um tópico mais pesado, mas clinicamente muito relevante: o estado de coma e a definição de morte encefálica. Sim, é uma consequência lógica da discussão. Quando essa ativação falha de forma definitiva... As fontes, especialmente uma resolução do Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil, a CFM 2173 de 2017, detalham bastante como esse diagnóstico de morte encefálica é feito, né? Detalham, e com muito rigor. A morte encefálica, ou ME, é um conceito médico e também legal. Ela define a perda completa e irreversível de todas as funções cerebrais. Isso inclui não só o córtex, mas crucialmente as funções do tronco encefálico. Completa e irreversível. Essas são as palavras-chave. Quando isso acontece, para todos os efeitos legais e éticos, considera-se que a pessoa faleceu. É a morte do indivíduo. E por ser uma definição tão definitiva, imagino que o processo para chegar a essa conclusão seja muito cuidadoso. Extremamente cuidadoso. É um diagnóstico de certeza absoluta. Não pode haver margem para erro. Por isso, o protocolo para sua determinação é muito rigoroso e padronizado mundialmente. E no Brasil, regulamentado por essa resolução do CFM. E quais são os pilares desse protocolo? O que é preciso fazer para confirmar a morte encefálica? O protocolo se baseia em 3 pilares principais. Mas antes de chegar neles, tem alguns pré-requisitos que precisam ser checados. Pré-requisitos, quais? Primeiro, tem que haver uma causa conhecida para a lesão cerebral. Não pode ser algo misterioso. E essa causa tem que ser grave o suficiente para explicar a parada das funções cerebrais e ser considerada irreversível. Causa conhecida e irreversível. Ok. Segundo, é fundamental descartar fatores que possam confundir o exame neurológico e simular uma morte encefálica. Coisas como hipotermia severa, a temperatura do corpo precisa estar acima de 35 graus Celsius, ou então o efeito de drogas que deprimem o sistema nervoso, como sedativos, anestésicos. Entendi.
Garantir que não é o frio ou um remédio causando a falta de resposta. Exatamente. E também é preciso um período de observação no hospital, geralmente de algumas horas no mínimo, para ter certeza que o quadro não é transitório, que ele está estabelecido. Certo. Pré-requisitos checados. Quais são os pilares do exame em si? O primeiro pilar são 2 exames clínicos neurológicos muito detalhados. E aqui tem um detalhe importante. Eles devem ser feitos por médicos diferentes, e ambos precisam ser especificamente capacitados para isso. 2 médicos diferentes, para ter mais segurança. Exatamente, para garantir a objetividade e a confirmação independente. Esses exames clínicos têm 2 objetivos principais. Primeiro, confirmar um estado de coma profundo, que a gente chama de não perceptivo. A pessoa não tem nenhuma resposta a nenhum tipo de estímulo, nem mesmo a dor intensa. Coma profundo, sem resposta. E o segundo objetivo? O segundo, e talvez o mais crucial, é confirmar a ausência completa de todos os reflexos que são mediados pelo tronco encefálico. Ah, os reflexos do tronco. Quais são eles? São vários. O médico vai testar, por exemplo, o reflexo fotomotor. Joga uma luz nos olhos e vê se as pupilas reagem, se elas contraem. Na MEI, elas ficam paradas, midriáticas geralmente. Pupilas não reagem à luz. Testa o reflexo córneo-palpebral. Toca levemente a córnea com algodão e vê se a pessoa pisca. Na MEI, não pisca. Não pisca. Testa os reflexos óculocefólicos, que são os olhos de boneca. Vira a cabeça da pessoa de um lado para o outro e vê se os olhos se movem em sentido contrário, como numa boneca. Na MEI, os olhos ficam parados, acompanham o movimento da cabeça. Olhos parados. Testa os reflexos vestíbulo-calóricos. Injeta água fria no canal do ouvido e vê se os olhos desviam. Na ME, não há desvio. E testa também os reflexos de tosse ou de vômito, estimulando a traqueia ou a faringe. Na ME, não há resposta. Nossa, são muitos testes. E todos eles precisam estar ausentes? Todos. A ausência consistente de todos esses reflexos do tronco encefálico, confirmada nesses 2 exames clínicos feitos por médicos diferentes, é um indicativo muito forte de falência do tronco. Entendi. Como profundo e ausência total de reflexos do tronco, verificados 2 vezes. Qual o próximo passo? O segundo pilar. O segundo pilar é o chamado teste de apneia. Esse teste tem um objetivo bem específico: verificar se o centro respiratório, que fica lá no tronco encefálico, ainda está funcionando. Como se testa isso? De forma muito controlada e segura. Primeiro, o paciente é superoxigenado com oxigênio a 100% pelo ventilador mecânico. Depois, ele é desconectado do ventilador, mas continua recebendo um fluxo de oxigênio, geralmente por um catéter na traqueia, para não faltar oxigênio para o corpo. Desconectado, e aí? E aí o médico observa atentamente por um período, geralmente de 8 a 10 minutos. Durante esse tempo, como a pessoa não está ventilando, o gás carbônico, o CO2, começa a se acumular no sangue. E o CO2 alto estimula a respiração, né? Exatamente. O CO2 alto é o estímulo químico mais poderoso que a gente tem para respirar. O teste de apneia verifica se, mesmo com esse estímulo máximo, o protocolo define um nível específico de CO2 a ser atingido, acima de 55 milímetros de mercúrio, o paciente faz qualquer esforço para respirar espontaneamente. E se não fizer nenhum movimento respiratório? Se não houver nenhuma tentativa de respiração, mesmo com o CO2 bem alto, isso confirma falência irreversível do centro respiratório no tronco encefálico. É um teste crucial, mas que exige monitoramento muito cuidadoso da pressão, oxigenação, para ser feito com segurança. Entendido. Teste de apneia negativo. E o terceiro pilar? O terceiro e último pilar é a realização obrigatória de um exame complementar. Um exame de imagem ou de função que sirva para comprovar, de forma objetiva, a ausência de atividade cefálica. Um exame além do exame clínico. Para quê? Para adicionar uma camada extra de segurança e objetividade ao diagnóstico, para confirmar que não há fluxo sanguíneo chegando ao cérebro, ou que não há atividade elétrica, ou que não há atividade metabólica. E que exames podem ser usados? As opções variam um pouco dependendo da disponibilidade e da situação.
Pode ser um exame que mostre a ausência de fluxo sanguíneo cerebral, como o Doppler transcraniano, que usa ultrassom, ou a angiografia cerebral, que usa contraste. Ausência de fluxo. Ou pode ser um exame que mostre a ausência de atividade elétrica, que é o eletroencefalograma, o EEG. Nesse caso, o EEG tem que ser isoelétrico, ou seja, completamente plano, sem nenhuma ondinha cerebral, por um tempo determinado. EEG plano. Ou ainda, um exame que mostre a ausência de atividade metabólica, como o SPECT cerebral. A escolha do exame pode depender de fatores como suspeita de intoxicação por drogas, por exemplo. Nesses casos, os exames de fluxo são preferíveis. Entendi. Então são esses 3 pilares. 2 exames clínicos, o teste de apneia e um exame complementar. Todos confirmando a ausência de função. Exatamente. Somente após a conclusão positiva de todos esses passos, seguindo rigorosamente o protocolo, é que o diagnóstico de morte encefálica pode ser firmado. Fica muito evidente a seriedade, o rigor, a quantidade de checagens necessárias. Realmente não parece haver margem para dúvidas. E não pode haver. Como falamos, é a definição da morte do indivíduo. E essa determinação tem consequências importantes, imagino? Legais, éticas? Com certeza. A confirmação da morte encefálica, seguindo o protocolo, equivale legalmente à declaração de óbito do paciente. É um momento de impacto enorme para a família, claro. E a resolução do CFM enfatiza muito a importância da comunicação clara, honesta e empática com os familiares durante todo esse processo difícil. E tem a questão da doação de órgãos também, né? Sim. A partir do diagnóstico de ME, e se não houver contraindicações médicas e for o desejo da família, ou se a pessoa tiver manifestado em vida, abre-se a possibilidade legal e ética para a doação de órgãos e tecidos. É uma forma de, em meio a uma tragédia, oferecer uma chance de vida ou de melhor qualidade de vida para outras pessoas que estão na fila de espera. É verdade. Uma luz em um momento tão sombrio. Bom, percorremos um caminho bem intenso hoje, né? Desde aquelas síndromes tão específicas como Allenberg, Locked-In, Weber, que mostram como lesões pontuais no tronco se manifestam de forma tão característica. Sim, passando pela formação reticular, essa rede incrível que nos mantém conscientes, atentos, conectados ao mundo. Até chegarmos aos critérios rigorosos e definitivos que marcam o fim da atividade encefálica, a morte encefálica. Acho que ficou claro que, apesar de ser uma estrutura pequena, ali escondida na base do cérebro, o tronco encefálico é um centro de comando absolutamente vital, silencioso na maior parte do tempo, mas indispensável para nossa existência. Totalmente. E essa exploração toda me deixa com uma reflexão, sabe? Qual seria? A gente define a morte, como vimos, pela perda irreversível da função encefálica como um todo, mas com um foco muito prático nos testes, na função do tronco. Sim, os testes são muito focados ali. Mas aí a gente pensa na complexidade da consciência. E em condições como aquela síndrome de Locked-In, onde a mente parece persistir alerta, a pessoa está ali, consciente, apesar de um dano severo no tronco que causa desconexão motora. É verdade, é um paradoxo intrigante. Como isso nos desafia a pensar sobre a linha tênue entre a vida, a lesão cerebral devastadora e a própria definição de morte. O que significa realmente estar presente, ser consciente, quando as pontes entre a mente e o mundo exterior estão tão comprometidas? É uma pergunta profunda e que não tem resposta fácil, né? Mostra que, mesmo com todo o avanço da neurologia, ainda há muito que entender sobre a consciência, sobre a relação mente-cérebro-corpo. É algo que continua a nos desafiar, tanto na medicina quanto na filosofia, na ética. Com certeza, algo para a gente continuar refletindo. Esse foi o Universo Med, seu espaço de saúde e conhecimento médico. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhe este conteúdo para levar informação de qualidade cada vez mais longe. Até a próxima!